Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora. Não role a tela, não feche este vídeo, não ignore esta mensagem. O que estou prestes a revelar para você neste exato momento vai mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Você sabe por que chegou até aqui? Você acha que foi coincidência? Você realmente acredita que foi por acaso que seus olhos encontraram este vídeo exatamente agora, nesta hora, neste dia? Deixa eu te contar algo que vai fazer seu coração acelerar. Eu separei 777 zeros, 1.777 bilhões de reais, especificamente para você. Não para outra pessoa, não para seu vizinho, não para aquele colega de trabalho que parece ter tudo. Para você. E existe uma razão profunda, espiritual e urgente pela qual estou liberando isso exatamente nesta hora. Você tem sentido aquele aperto no peito quando olha para as contas? Aquela angústia que te acorda às 3 da manhã, pensando em como vai pagar as dívidas? Aquela vergonha quando precisa dizer não para seus filhos porque o dinheiro não dá? Aquele cansaço profundo de trabalhar tanto e não ver resultado? Eu vi cada lágrima, eu contei cada noite de insônia, eu senti cada humilhação que você passou, mas você sabe o que mais eu vi? Eu vi sua fidelidade mesmo quando tudo estava desmoronando. Eu vi você tentando fazer o certo mesmo quando parecia que nada funcionava. Eu vi você se levantando mesmo depois de tantas quedas. E é exatamente por isso que chegou sua hora. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. Você está preparado para entender por que este valor específico, 777 bilhões, foi separado para você? Você está pronto para descobrir o que vai acontecer nas próximas 72 horas, que vai virar sua situação financeira de cabeça para baixo? Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque cada palavra que vou falar foi preparada especialmente para este momento da sua vida. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, escreva nos comentários. Com Deus sou mais forte. Meu amado filho, minha amada filha, você precisa entender algo fundamental. Eu não faço nada por acaso. Cada número tem um significado, cada valor tem um propósito. E quando eu escolhi liberar exatamente 777 Zil para você, não foi um número aleatório jogado ao vento. Foi uma declaração profética sobre quem você é e o que está prestes a acontecer na sua vida. O número 7 na minha palavra representa perfeição, completude, plenitude. Quando eu criei o mundo, descansei no 7º dia porque tudo estava completo. Quando eu libero o número 7 na sua vida, estou dizendo que chegou o tempo da sua completude financeira. Mas você notou que não é apenas um 7? São 3 setes, 777. Isso representa a trindade da provisão. Provisão espiritual, provisão material e provisão eterna. Deixe eu te explicar algo que vai fazer você entender a magnitude deste momento. Durante anos, você tem trabalhado, se esforçado, lutado, você acordava cedo, dormia tarde, fazia horas extras, procurava oportunidades. Mas sabe o que estava acontecendo no mundo espiritual enquanto você fazia tudo isso? Eu estava acumulando. Cada esforço seu, cada sacrifício, cada momento em que você escolheu fazer o certo, mesmo quando era difícil, tudo isso estava sendo registrado, contabilizado, multiplicado nos meus celeiros celestiais.
Pensa comigo. Quando um fazendeiro planta uma semente, ele não colhe no dia seguinte. Ele precisa esperar o tempo certo. A semente precisa ser enterrada na terra escura, precisa passar por chuvas e tempestades, precisa germinar invisível aos olhos humanos. Mas quando chega o tempo da colheita, aquela única semente se multiplica em centenas, em milhares. Você tem sido essa semente sendo preparada. E agora chegou seu tempo de colheita. Mas eu preciso te contar algo que vai mexer com você. Este valor de 777 bilhões não é apenas um número simbólico. É uma quantia real, tangível, que representa todas as oportunidades, todas as portas, todos os caminhos que vou abrir para você nos próximos dias. Pode ser através de uma proposta de emprego que você nem imagina. Pode ser através de um negócio que vai prosperar de forma sobrenatural. Pode ser através de uma herança inesperada. Pode ser através de ideias que vou colocar na sua mente e que vão se transformar em riqueza. Sabe por que muitas pessoas não recebem suas bênçãos financeiras? Porque elas não acreditam que eu sou grande o suficiente para fazer o impossível. Elas limitam meu poder à sua compreensão humana. Elas pensam, isso é bom demais para ser verdade para mim. Mas eu estou te dizendo hoje, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que fez o mar se abrir. Eu sou o Deus que fez chover pão do céu. Eu sou o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares. E olha só o que eu vou te revelar agora. Algo que vai fazer você entender por que exatamente você foi escolhido para receber isso nesta hora. Eu vi seu futuro. Eu vi o que você vai fazer com essa provisão. Eu vi você ajudando sua família. Eu vi você sendo generoso com quem precisa. Eu vi você investindo no meu reino. Eu vi você sendo exemplo para outros. Por isso confio em você. Por isso estou liberando isso em suas mãos. Você sabe quantas pessoas passaram por este vídeo e simplesmente ignoraram? Quantas rolaram a tela? Quantas fecharam sem assistir? Mas você ficou. Você está aqui. Você está ouvindo. Isso não é coincidência. Isso é confirmação de que você é a pessoa certa, no momento certo, para receber a bênção certa. Mas agora eu preciso te alertar sobre algo muito sério. Existe um prazo, existe uma janela de oportunidade que está aberta agora. Nas próximas 72 horas, coisas vão começar a se movimentar no mundo espiritual que vão impactar diretamente sua realidade financeira. Mas você precisa estar atento, você precisa estar preparado. Você precisa estar com seu coração aberto para receber. Sabe qual é o maior inimigo da sua bênção? Não é o diabo. Não são as circunstâncias, é a sua própria incredulidade. É aquela voz dentro de você que diz, isso não vai acontecer comigo, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, mas eu estou aqui hoje para destruir essa mentira. Você é meu filho, você é minha filha, e eu não faço acepção de pessoas. Quando eu separei esses 777 bilhões para você, eu já sabia de todas as suas falhas. Eu já conhecia todos os seus erros. Eu já via todas as suas imperfeições. E mesmo assim, eu escolhi você. Porque minha provisão não é baseada no seu merecimento, é baseada no meu amor por você. Agora deixa eu te contar o que esses bilhões representam em termos práticos na sua vida. Representa o fim das suas dívidas. Representa a casa própria que você sempre sonhou. Representa a educação de qualidade para seus filhos. Representa a capacidade de viajar e conhecer o mundo. Representa a segurança financeira para sua velhice. Representa a possibilidade de ajudar quem você ama. Representa liberdade. Mas para isso acontecer, você precisa fazer algo. Você precisa crer. Não uma crença morna, fraca, duvidosa. Uma crença que se levanta dentro de você e declara: se Deus disse, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Se Deus determinou, nada pode impedir. Essa é a fé que move montanhas.
Essa é a fé que abre os céus. Essa é a fé que libera milagres financeiros. E sabe o que mais? Esses 777 bilhões não vêm sozinhos. Eles vêm acompanhados de sabedoria para administrar, de discernimento para investir, de prudência para multiplicar. Porque eu não vou apenas te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu não vou apenas resolver seu problema de hoje, eu vou te capacitar para nunca mais passar necessidade. Você está começando a entender a magnitude do que está acontecendo neste momento? Não é apenas sobre dinheiro, é sobre restauração, é sobre dignidade, é sobre você retomar o lugar que sempre foi seu por direito. Você foi criado para prosperar, você foi criado para abundar. Você foi criado para ser cabeça e não cauda, mas tem algo mais que eu preciso te revelar sobre este número 777. Você já parou para pensar? Por que eu escolhi especificamente bilhões e não milhões? Porque eu quero quebrar o teto das suas expectativas. Eu quero que você pare de pensar pequeno. Eu quero que você entenda que meu poder não tem limites. Quando você pede um copo de água, eu quero te dar um oceano. Quando você pede pão, eu quero te dar o banquete completo. Vou te contar algo que acontece no reino espiritual neste exato momento. Anjos estão sendo mobilizados. Demônios que bloqueavam suas finanças estão sendo amarrados. Portas que estavam fechadas estão sendo arrombadas. Caminhos que estavam obstruídos estão sendo limpos. Tudo isso está acontecendo agora, enquanto você assiste este vídeo. Não é fascinante? Não é poderoso? Mas você sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Eu não estou fazendo isso porque você é perfeito. Eu não estou fazendo isso porque você nunca falhou. Eu estou fazendo isso porque eu sou fiel. Mesmo quando você foi infiel, eu permaneci fiel. Mesmo quando você duvidou, eu não desisti de você. Mesmo quando você estava pronto para jogar a toalha, eu estava preparando seu milagre. Esses 777 bilhões de dólares que estão sendo liberados para você agora não são um prêmio pelo seu comportamento. São uma declaração do meu amor incondicional. São a prova de que eu nunca te esqueci. São a evidência de que seus melhores dias não ficaram no passado. Eles estão chegando agora. E deixa eu te dizer algo que vai revolucionar seu entendimento. Este dinheiro não vai cair do céu como chuva. Ele vai vir através de oportunidades sobrenaturais que vou colocar no seu caminho. Vai vir através de ideias brilhantes que vou soprar na sua mente. Vai vir através de conexões divinas que vou orquestrar. Vai vir através de favor que vou colocar sobre você. Mas você precisa estar com os olhos abertos. Você precisa estar atento. Você precisa estar pronto para agir quando eu mostrar o caminho. Sabe aquela situação impossível na sua vida financeira? Aquela dívida que parece uma montanha, aquele sonho que parece inatingível, aquela necessidade que parece não ter solução? Os 777 bilhões de dólares que estou liberando são mais do que suficientes para resolver tudo isso e ainda sobrar. Porque quando eu abençoo de forma transbordante. Quando eu prospero de forma abundante. Quando eu restauro em dobro. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te mostrar algo que vai fazer você entender por que sua bênção demorou tanto para chegar. Você tem reclamado, você tem questionado, você tem perguntado, Deus, até quando? E eu vou te responder com toda a honestidade. A demora não foi culpa minha. A demora aconteceu porque você ignorou os sinais que eu estava enviando. Deixa eu te levar numa jornada pelos últimos meses da sua vida. Lembra daquela pessoa que apareceu do nada, oferecendo uma oportunidade e você disse não porque tinha medo? Aquilo era eu abrindo uma porta. Lembra daquela ideia que veio na sua mente no meio da noite e você pensou, isso é besteira, e deixou passar? Aquilo era eu plantando uma semente de prosperidade.
Lembra daquele impulso que você sentiu de fazer algo diferente e você ignorou porque preferiu ficar na zona de conforto? Aquilo era eu te guiando para a sua bênção. Vou ser muito sincero com você agora. Você quase perdeu esta oportunidade. Os 177 bilhões que estão sendo liberados para você neste momento, quase foram redirecionados para outra pessoa. Quase. Porque você estava tão focado nas suas limitações que não conseguia ver as minhas possibilidades. Você estava tão preso ao que não tinha que não conseguia enxergar o que eu estava tentando te dar. Deixa eu te contar algo que vai mexer profundamente com você. Há 3 semanas atrás, eu enviei um sinal claro para você. Foi aquele momento em que você sentiu uma paz inexplicável no meio do caos. Foi aquele instante em que uma esperança surgiu do nada dentro do seu coração. Foi aquele segundo em que você pensou: talvez as coisas vão melhorar. Mas sabe o que você fez? Você deixou a dúvida apagar aquela chama. Você permitiu que o medo sufocasse aquela esperança. Você escolheu acreditar nas circunstâncias ao invés de acreditar em mim. E o pior de tudo, e isso vai doer, mas preciso te dizer, é que você quase bloqueou sua própria bênção com suas palavras. Quantas vezes você disse: eu nunca vou sair dessa situação? Quantas vezes você declarou: para mim não tem jeito? Quantas vezes você profetizou sobre sua própria vida: eu nasci para sofrer? Cada palavra negativa que saiu da sua boca foi como um tijolo construindo uma parede entre você e sua bênção. Mas sabe por que você está assistindo este vídeo agora? Porque eu decidi dar a você uma última chance. Porque mesmo você tendo ignorado todos os sinais anteriores, mesmo você tendo duvidado tantas vezes, mesmo você tendo quase desistido, eu não desisti de você. E esta é sua oportunidade de corrigir o curso. Esta é sua chance de finalmente prestar atenção. Este é seu momento de parar de ignorar o que eu estou tentando te mostrar. Vou te revelar algo que vai fazer você cair de joelhos. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existe uma oportunidade financeira sendo preparada para você. Pode ser uma ligação que você vai receber nos próximos dias. Pode ser um e-mail que vai chegar na sua caixa de entrada. Pode ser um encontro casual que vai mudar tudo. Pode ser uma ideia que vai explodir na sua mente. Mas aqui está o ponto crucial. Se você ignorar este sinal como ignorou todos os outros, a oportunidade vai passar. Deixa eu te explicar como funciona o mundo espiritual das finanças. Existe um tempo determinado para cada bênção. Existe uma janela de oportunidade que se abre, e quando essa janela está aberta, tudo conspira a seu favor. Mas se você não entrar por ela no tempo certo, ela se fecha, e aí você precisa esperar outra oportunidade, outro ciclo, outra temporada, e isso pode levar meses, anos, até décadas. Sabe aquela história do povo de Israel, que ficou 40 anos vagando no deserto, quando a jornada poderia ter sido de apenas 11 dias? Foi exatamente isso. Eles ignoraram os sinais, eles duvidaram das promessas, eles reclamaram ao invés de agradecer. E o resultado? Uma geração inteira morreu sem ver a terra prometida. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que você passe o resto da sua vida lamentando a oportunidade que deixou escapar. Agora presta muita atenção no que vou te dizer. O sinal que você mais ignorou foi o sinal do contentamento. Toda vez que você reclamou do pouco que tinha, você estava bloqueando o muito que eu queria te dar. Toda vez que você murmurou sobre sua situação atual, você estava atrasando sua promoção futura. Porque eu não posso confiar grandes coisas a quem não é grato pelas pequenas coisas. Mas tem outro sinal que você ignorou e que foi ainda mais perigoso: o sinal da generosidade. Quantas vezes eu coloquei no seu coração para ajudar alguém e você disse: mas eu mal tenho para mim? Quantas vezes eu te impulsionei a dar e você reteve com medo de faltar? Você não entendeu que o teste da sua bênção estava exatamente ali,
Porque como eu posso te confiar milhões se você não é capaz de compartilhar os poucos reais que tem? Vou te contar um segredo do reino. A generosidade abre as comportas do céu. Quando você dá esperando que eu multiplique, eu não tenho como não responder. Mas quando você retém com medo, você está literalmente amarrando minhas mãos. Você está dizendo para mim: Deus, eu não confio que o Senhor vai cuidar de mim. E como eu posso abençoar quem não confia? Mas agora chegou o momento da virada. Agora é o tempo de você parar de ignorar e começar a prestar atenção. Porque vou te dar sinais tão claros nos próximos dias que vai ser impossível não perceber. Vou falar com você através de pessoas. Vou falar com você através de circunstâncias. Vou falar com você através de sonhos. Vou falar com você através de uma paz sobrenatural que vai invadir seu coração. E quando esses sinais começarem a aparecer, e eles vão aparecer, você precisa fazer algo muito importante: agir. Não questionar, não duvidar, não esperar ter todas as respostas. Simplesmente obedecer. Porque a bênção vem para quem obedece, não para quem entende. A provisão alcança quem dá o passo de fé, não quem espera ter todas as garantias. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como esses sinais vão aparecer. Você pode sentir um impulso forte de ligar para alguém que você não fala há tempos. Obedeça. Aquela pessoa pode ser a conexão que vai te levar para a sua bênção. Você pode ter uma ideia aparentemente louca de começar algo novo. Obedeça. Aquela ideia pode ser a semente do seu império financeiro. Você pode sentir paz em meio ao caos financeiro. Agradeça. Aquela paz é a confirmação de que eu estou no controle. Mas também preciso te alertar sobre os falsos sinais que o inimigo vai mandar para te confundir. Ele vai mandar dúvidas disfarçadas de prudência. Ele vai mandar medo disfarçado de sabedoria. Ele vai mandar desânimo disfarçado de realismo. E você precisa aprender a discernir. Como? Simples. Todo sinal que vem de mim traz paz, esperança e fé. Todo sinal que vem do inimigo traz ansiedade, desespero e dúvida. Sabe o que mais você ignorou? Os pequenos milagres que eu fiz na sua vida. Aquela conta que você não sabia como ia pagar e no último minuto apareceu o dinheiro, fui eu. Aquela oportunidade de emprego que surgiu quando você estava desempregado, fui eu. Aquela promoção inesperada, fui eu. Mas você atribuiu tudo à sorte, à coincidência, ao acaso. E isso me entristeceu profundamente. Porque quando você não reconhece minha mão nos pequenos milagres, como vai reconhecer nos grandes? Agora eu vou fazer uma pergunta que vai mexer com você. E se os 777 bilhões que estou liberando para você dependem da sua capacidade de reconhecer minha voz? E se a provisão está condicionada à sua obediência aos sinais? E se o milagre financeiro só se manifesta quando você para de ignorar e começa a prestar atenção? Essa é a verdade. Sua atitude determina sua altitude financeira. Deixa eu te contar sobre alguém que quase cometeu o mesmo erro que você. Abraão. Quando eu disse para ele sair da sua terra, ele poderia ter ignorado. Ele poderia ter pensado: isso é loucura. Eu tenho tudo aqui. Por que vou sair? Mas sabe o que ele fez? Ele obedeceu. E por causa dessa obediência, ele se tornou pai de nações e foi abençoado de forma inimaginável. A diferença entre Abraão e as pessoas que morrem na mediocridade é simples. Ele prestou atenção aos sinais e obedeceu. Escreva nos comentários: eu recebo essa bênção. Meu amado filho, minha amada filha, sei que esta é uma pergunta que tem atormentado você. Por que eu trabalho tanto e não vejo resultado? Por que eu me esforço e continuo no mesmo lugar? Por que parece que quanto mais eu faço, menos eu tenho? Hoje eu vou te dar a resposta que você precisa ouvir, mesmo que doa.
A verdade é que você tem trabalhado muito, mas tem trabalhado nas coisas erradas. Você tem se esforçado intensamente, mas tem se esforçado na direção errada. Você tem corrido rápido, mas tem corrido em círculos. E tudo isso aconteceu porque você tentou construir sua prosperidade sem me colocar como fundamento. Você tentou plantar sem primeiro consagrar a terra. Você tentou colher sem primeiro semear no lugar certo. Deixa eu te explicar algo fundamental sobre como funciona a prosperidade no meu reino. Não é sobre quantidade de esforço, é sobre qualidade de direção. Você pode trabalhar 18 horas por dia, mas se não estiver fazendo o que eu designei para você fazer, não vai prosperar. Você pode ter 3 empregos, mas se nenhum deles está alinhado com o meu propósito para a sua vida, você vai apenas se cansar sem frutificar. Sabe qual foi seu maior erro? Você buscou prosperidade antes de buscar minha presença. Você correu atrás do dinheiro antes de correr atrás de mim. Você priorizou o trabalho acima do relacionamento comigo. E por causa disso, tudo o que você construiu foi como uma casa sem alicerce. Na primeira tempestade, desmoronou. Quantas vezes você conseguiu juntar um dinheiro e de repente apareceu um imprevisto que levou tudo? Quantas vezes você recebeu um valor bom e misteriosamente ele escorreu pelos seus dedos sem você nem saber para onde foi? Isso aconteceu porque não havia proteção espiritual sobre suas finanças. Quando você constrói sem minha bênção, você constrói sem minha cobertura. E sem minha cobertura, o devorador tem liberdade para roubar, matar e destruir sua prosperidade. Você plantou muito, mas colheu pouco, porque havia buracos no seu celeiro espiritual. Mas agora eu quero te revelar algo que vai mudar tudo. O problema nunca foi sua capacidade. O problema nunca foi sua inteligência. O problema nunca foi falta de oportunidade. O problema foi que você estava tentando operar no sistema do mundo, ao invés de operar no meu sistema. No sistema do mundo, você ganha pelo seu suor. No meu sistema, você prospera pela minha graça. No sistema do mundo, você acumula aos poucos. No meu sistema, eu multiplico sobrenaturalmente. Vou te dar um exemplo prático. Você já viu um pássaro estressado tentando arranjar comida? Você já viu um lírio do campo fazendo hora extra? Não! E sabe por quê? Porque eles confiam que eu vou prover. Eles operam no meu sistema de provisão. Mas você, com toda a sua inteligência humana, tem tentado resolver tudo na sua própria força. E está esgotado, está exausto, está sem resultados. A verdade dolorosa que você precisa ouvir é esta: metade do seu esforço com minha bênção produz mais resultado do que todo o seu esforço sem minha bênção. Um dia trabalhando sob minha direção vale mais do que um ano trabalhando sob sua própria sabedoria. Uma hora investida onde eu mando frutifica mais do que 1000 horas investidas onde você acha melhor. Mas tem outro problema sério que eu preciso te mostrar. Você tem trabalhado com a motivação errada. Seu trabalho tem sido movido por medo, não por fé. Você trabalha desesperado tentando evitar a miséria, ao invés de trabalhar confiante esperando a prosperidade. E isso muda tudo, porque o que é feito com medo atrai mais razões para ter medo. Mas o que é feito com fé atrai manifestação de milagres. Deixa eu te perguntar algo. Quando foi a última vez que você trabalhou com alegria? Quando foi a última vez que você acordou empolgado com seu dia de trabalho? Quando foi a última vez que você fez suas tarefas com gratidão ao invés de reclamação? Se você for honesto, vai perceber que tem trabalhado como um escravo, não como um filho do rei. E escravos trabalham por obrigação, mas filhos trabalham por propósito. Sabe o que acontece quando você trabalha como escravo? Você atrai salário de escravo, você atrai tratamento de escravo, você atrai resultados de escravo.
Mas quando você entende que é filho, quando você trabalha sabendo que é herdeiro de tudo, quando você opera com mentalidade de realeza, aí sim as coisas mudam, aí sim as portas se abrem, aí sim a provisão flui. Agora vou te revelar o segredo que os verdadeiramente prósperos conhecem. Eles trabalham para mim, não para os homens. Eles fazem tudo como se estivessem fazendo para mim. E quando você trabalha para mim, eu me torno seu patrão. E acredite, eu pago muito melhor do que qualquer patrão terreno. Eu dou bônus que nenhuma empresa pode dar. Eu dou promoções que nenhum chefe pode conceder. Mas você precisa entender algo crucial. Quando digo que seus esforços não trouxeram resultado, não estou dizendo que você deve parar de se esforçar. Estou dizendo que você precisa redirecionar seus esforços, precisa realinhar suas prioridades, precisa reordenar sua vida, precisa colocar primeiro as coisas do meu reino, e todo o resto, incluindo a prosperidade financeira, será acrescentado. Deixa eu te dar a fórmula certa. Busque primeiro minha presença, a provisão virá. Busque primeiro minha vontade, o caminho se abrirá. Busque primeiro me agradar, o sucesso será inevitável. Mas você tem feito o oposto. Você tem buscado primeiro a provisão, e por isso ela foge. Você tem buscado primeiro o caminho, e por isso se perde. Você tem buscado primeiro o sucesso e por isso ele te escapa. Vou ser ainda mais específico. Seus esforços não trouxeram resultado porque você tem plantado no campo errado. Deus deu para você talentos específicos, dons específicos, capacidades específicas. Mas ao invés de usar isso, você tem tentado ser o que não é. Você tem tentado fazer o que não foi chamado para fazer. E isso é como plantar no deserto, esperando colher uma floresta. Quantas pessoas abandonaram seus verdadeiros talentos para perseguir o que dá dinheiro rápido? Quantos desistiram do que amavam fazer para fazer o que achavam que deviam fazer? E o resultado? Frustração, esgotamento, falta de resultado. Porque quando você opera fora do seu chamado, você opera fora da minha bênção. Mas agora presta atenção nesta revelação poderosa. Todos esses anos de esforço sem resultado não foram perdidos. Eu estava te preparando, eu estava te ensinando, eu estava te moldando, porque o que vou te dar agora é tão grande que se eu tivesse dado antes, você não estaria pronto para administrar. Os 777 bilhões que estou liberando exigem maturidade, exigem caráter, exigem sabedoria. E tudo isso foi desenvolvido em você através dos seus fracassos aparentes. Sabe por que José passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito? Porque a prisão foi sua escola de preparação. Sabe por que Davi passou anos fugindo no deserto antes de se tornar rei? Porque o deserto foi sua universidade. Sabe por que você passou anos trabalhando sem ver resultado? Porque eu estava te qualificando para o nível de prosperidade que estou prestes a liberar. Aqui está a verdade completa. Seus esforços não trouxeram o resultado que você esperava, porque eu estava guardando algo muito maior. Se você tivesse prosperado antes, teria prosperado pouco. Mas agora que chegou o tempo certo, você não vai prosperar pouco, você vai prosperar muito. Você não vai receber migalhas, você vai receber a mesa farta. Você não vai sair da miséria para a mediocridade, você vai pular direto para a abundância. Mas para isso acontecer, você precisa mudar sua abordagem de hoje em diante. Pare de trabalhar na sua força e comece a trabalhar na minha unção. Pare de correr atrás e comece a me buscar primeiro. Pare de tentar forçar portas e comece a esperar que eu abra as portas certas. Porque a porta que eu abro, ninguém fecha. E quando eu abro, você não precisa se esforçar para entrar. Você simplesmente atravessa. Vou te dar 3 passos práticos para transformar seus esforços em resultados sobrenaturais. Primeiro, consagre seu trabalho a mim
todas as manhãs. Antes de começar qualquer atividade, diga: Senhor, este trabalho é para ti. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Segundo, agradeça durante o processo, não apenas quando receber o resultado. Gratidão abre portas no mundo espiritual. Terceiro, seja fiel no pouco. Faça bem feito até as pequenas tarefas, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegou o momento mais importante deste vídeo. Preciso te revelar algo que está acontecendo no mundo espiritual neste exato momento e que vai se manifestar na sua vida física nas próximas 72 horas. O que vou te contar não é simbólico, não é metafórico. É real e literal. Nas próximas 72 horas, isso mesmo, 3 dias a partir de agora, vai acontecer um alinhamento espiritual sobre sua vida, que só acontece uma vez a cada ciclo. É como se todos os planetas do mundo espiritual estivessem se alinhando em seu favor. É como se todas as portas do céu estivessem sendo abertas simultaneamente sobre você. É como se eu estivesse concentrando séculos de bênçãos para derramar tudo de uma vez sobre sua vida. Mas atenção, este alinhamento tem prazo. Ele começa agora e dura exatamente 72 horas. Depois deste período, a janela se fecha. Não porque eu quero te pressionar, mas porque assim funcionam os tempos e as estações espirituais. Existe o tempo de plantar, o tempo de regar e o tempo de colher. E para você, o tempo de colher começa agora. Deixa eu te explicar exatamente o que vai acontecer em cada uma dessas 72 horas. Nas primeiras 24 horas, começa o desmantelamento. Todo bloqueio espiritual que tem impedido suas finanças vai começar a ser quebrado. Toda maldição hereditária de pobreza vai começar a ser anulada. Todo pacto demoníaco que tem drenado sua prosperidade vai começar a ser destruído. Você pode até não sentir nada no natural, mas no espiritual é como se uma operação de guerra estivesse acontecendo em seu favor. Nas segundas 24 horas, começa a movimentação. Pessoas que vão ser importantes para a sua prosperidade vão começar a ser direcionadas em sua direção. Oportunidades que estavam travadas vão começar a se soltar. Ideias vão começar a explodir na sua mente. Conexões sobrenaturais vão começar a acontecer. É o período onde eu começo a orquestrar todos os detalhes do seu milagre financeiro. Nas terceiras 24 horas, começa a manifestação. Aquilo que foi quebrado no espiritual e movimentado no invisível começa a aparecer no natural. Pode ser uma ligação inesperada, pode ser um e-mail surpreendente, pode ser um encontro casual que muda tudo. Pode ser uma ideia tão clara que você vai saber exatamente o que fazer. É quando o invisível se torna visível. É quando o impossível se torna possível. Mas agora presta muita atenção. Para você entrar neste ciclo de 72 horas e receber tudo o que separei para você, existem 3 coisas que você precisa fazer. Não são sugestões, são requisitos, são condições, são chaves que abrem as comportas do céu. Primeira chave, declaração de fé. Nas próximas 72 horas, você precisa declarar em voz alta, pelo menos uma vez por dia: eu recebo os 777 bilhões que Deus separou para mim. Eu creio que minha vida financeira está mudando agora. Eu decreto que a partir de hoje eu entro num novo nível de prosperidade. Você pode achar que isso é bobagem, mas deixa eu te dizer algo. Suas palavras criam realidades. Quando você declara com fé, você está dando permissão legal para eu agir na sua vida. Segunda chave, atitude de gratidão. Mesmo antes de ver o resultado, você precisa começar a agradecer. Agradeça pelo emprego que ainda vai conseguir. Agradeça pelo negócio que ainda vai prosperar. Agradeça pelas portas que ainda vão se abrir. Por quê? Porque gratidão antecipada é fé em ação.
Quando você agradece antes de receber, você está dizendo para mim: eu confio tanto em ti que nem preciso ver para crer. Terceira chave: ato de generosidade. Nas próximas 72 horas, mesmo que você tenha muito pouco, seja generoso com alguém. Pode ser uma oferta, pode ser ajudar alguém que está passando necessidade. Pode ser dar algo que você tem e que alguém precisa. Por quê? Porque generosidade abre as janelas do céu. É impossível você dar e eu não retribuir multiplicado. Agora deixa eu te contar algo que vai fazer você entender a urgência deste momento. Existem outras pessoas que também estão sendo chamadas para receber provisão neste ciclo de 72 horas. Mas nem todas vão receber. Sabe por quê? Porque nem todas vão crer, nem todas vão agir, nem todas vão se posicionar em fé. E aquelas bênçãos que seriam delas serão redistribuídas para quem realmente crê. Isso significa que se você se posicionar corretamente, você pode receber não apenas a sua bênção, mas também a bênção que seria de quem duvidou. Você pode receber porção dobrada, você pode receber em multiplicação, mas para isso, você precisa ser ousado em fé, precisa ser radical em obediência, precisa ser extremo em confiança. Vou te revelar exatamente o que você vai começar a perceber nas próximas 72 horas se você fizer sua parte. Primeiro sinal: inquietação santa. Você vai começar a sentir uma agitação no seu espírito, uma sensação de que algo grande está para acontecer. Uma expectativa que você não consegue explicar. Não ignore isso. É o Espírito Santo te preparando para receber. Segundo sinal: ideias repentinas. Do nada vão começar a surgir ideias na sua mente. Soluções para problemas que você nem sabia como resolver. Caminhos que você não tinha visto antes. Estratégias que vão parecer óbvias de repente. Anote tudo, porque são revelações do céu para a sua prosperidade. Terceiro sinal: encontros estratégicos. Você vai esbarrar com pessoas certas na hora certa. Vai receber mensagens inesperadas. Vai ter conversas que vão abrir portas. Não despreze nenhuma conexão, porque eu uso pessoas para te abençoar. Quarto sinal: paz sobrenatural. Mesmo que no natural nada tenha mudado ainda, você vai sentir uma paz inexplicável, uma certeza de que está tudo bem, uma confiança de que está tudo sob controle. Essa paz é a confirmação de que eu estou trabalhando nos bastidores. Quinto sinal: oportunidades surgindo. Nas próximas 72 horas, você vai ver oportunidades aparecendo. Pode ser uma vaga de emprego, pode ser uma proposta de negócio, pode ser um convite inesperado. Não deixe o medo te paralisar. Investigue, avalie, ore. E se tiver paz, vá em frente. Mas eu também preciso te alertar sobre o que o inimigo vai tentar fazer nessas 72 horas. Ele vai mandar dúvidas massivas. Ele vai sussurrar: isso é loucura, nada vai mudar. Ele vai trazer memórias de fracassos passados. Ele vai te fazer lembrar de todas as vezes que você acreditou e não aconteceu. Por quê? Porque ele sabe que se você passar dessas 72 horas em fé, o jogo acabou para ele. Sua vitória financeira será irreversível. Por isso você precisa se blindar espiritualmente. Como? Lendo minha palavra, orando, louvando, declarando verdades, cercando-se de pessoas de fé, evitando pessimistas e incrédulos. Porque neste momento crítico, você não pode se dar ao luxo de deixar nada contaminar sua fé. Escreva nos comentários: Deus está mudando minha história. Meu amado filho, minha amada filha, agora vou te revelar algo que poucas pessoas sabem e que está na raiz da maioria dos problemas financeiros. Existe uma armadilha invisível que tem desviado seu dinheiro. Não é visível aos olhos naturais. Não aparece no seu extrato bancário, mas é real e tem destruído suas finanças de forma silenciosa e mortal. Esta armadilha tem um nome: maldição de escassez.
E ela opera de uma forma muito específica. Ela faz com que não importa quanto dinheiro entre na sua vida, ele sempre escorra, desapareça, evapore. É como se você tivesse um balde furado tentando encher de água. Você trabalha, recebe, mas no fim do mês não sobra nada. Você faz hora extra, ganha um dinheiro a mais, mas de repente aparece um imprevisto que leva tudo. Deixa eu te explicar de onde vem essa maldição. Ela pode ter entrado na sua vida através de palavras que foram ditas sobre você quando criança. Você não vai ser ninguém na vida. Pobre nasce pobre e morre pobre. Dinheiro não dá em árvore. Rico só fica mais rico e pobre só fica mais pobre. Cada uma dessas frases foi como uma semente de maldição plantada no solo da sua vida. E ao longo dos anos, essas sementes germinaram e criaram raízes profundas. Mas também pode ter vindo através de pecados financeiros que você cometeu. Aquele dinheiro que você pegou de forma desonesta, aquele imposto que você não pagou, aquela mentira que você contou para ganhar vantagem, aquela pessoa que você enganou num negócio. Cada ato de desonestidade abriu uma porta legal para o devorador entrar e roubar sua prosperidade. Ou pode ter vindo através de heranças espirituais negativas. Se na sua família sempre houve pobreza, se seus avós eram pobres, seus pais são pobres, existe uma alta probabilidade de você estar operando sob uma maldição hereditária. Não porque eu quero isso, mas porque existe uma lei espiritual que diz que os pecados dos pais afetam os filhos até a terceira e quarta geração. Mas agora vem a boa notícia que vai mudar tudo. Hoje, neste momento, eu estou te dando autoridade e poder para quebrar essa maldição. Não importa de onde ela veio. Não importa há quanto tempo ela está operando. Não importa quão profundas são as raízes. Hoje ela será arrancada pela raiz e lançada no fogo. Mas para isso acontecer, você precisa fazer algo muito específico. Você não pode simplesmente esperar que eu faça tudo. Você precisa se posicionar. Você precisa usar sua autoridade como filho. Você precisa declarar a quebra dessa maldição sobre sua vida. Vou te ensinar exatamente como fazer isso. Primeiro, você precisa reconhecer a existência dessa maldição. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Pare de achar que é normal dinheiro escorrer. Pare de aceitar a pobreza como seu destino. Diga em voz alta: eu reconheço que tem havido uma maldição de escassez operando na minha vida, mas a partir de hoje, essa maldição está quebrada. Segundo, você precisa renunciar toda a desonestidade financeira do seu passado. Se você pegou dinheiro de forma errada, confesse. Se você enganou alguém, peça perdão. Se você deve algo, faça um plano para pagar. Porque não adianta quebrar a maldição se você continua dando legalidade para ela operar através dos seus atos. Terceiro, você precisa declarar a bênção sobre sua vida. Não é suficiente quebrar a maldição. Você precisa substituí-la por uma bênção. Declare em voz alta: a partir de hoje, minha vida financeira opera sob bênção. A partir de agora, tudo o que eu tocar prosperará. De hoje em diante, eu sou abençoado na entrada e na saída. O que eu ganhar não será desviado, mas será multiplicado. Mas tem algo mais que você precisa entender sobre essa armadilha invisível. Ela não opera sozinha. Ela tem companheiros, e se você não destruir todos eles juntos, eles vão continuar te prejudicando mesmo depois de você quebrar a maldição de escassez. O primeiro companheiro é a mentalidade de pobreza. Mesmo que o dinheiro comece a entrar, se você continuar pensando como pobre, você vai agir como pobre. E quem age como pobre, fica pobre. A mentalidade de pobreza faz você tomar decisões baseadas no medo, faz você economizar no lugar errado, faz você perder oportunidades porque você não pode arriscar. Mas essa mentalidade precisa morrer hoje. O segundo companheiro é o espírito de Mamon.
Este é perigoso porque se disfarça de sabedoria financeira. Ele faz você amar o dinheiro mais do que amar a mim. Ele faz você confiar mais na sua conta bancária do que no meu poder de provisão. Ele faz você servir ao dinheiro ao invés de fazer o dinheiro te servir. E enquanto Mamon tiver lugar no seu coração, você nunca vai prosperar de verdade. O terceiro companheiro é a comparação financeira. Você fica olhando para o que os outros têm e se sentindo inferior. Você fica invejando a vida alheia. Você fica triste porque seu vizinho comprou um carro novo e você não pode. Mas deixa eu te dizer algo. Comparação é ladrão de alegria. E quando você perde a alegria, você perde a força. E sem força, você não consegue prosperar. Agora vou te revelar qual é o combustível que mantém essa armadilha invisível ativa. Reclamação. Cada vez que você reclama da sua situação financeira, você está alimentando a armadilha. Cada vez que você murmura sobre não ter dinheiro, você está fortalecendo a maldição. Cada vez que você fala negativamente sobre sua vida, você está decretando mais escassez. Por isso, a partir de hoje, você precisa vigiar sua boca. Pare de falar o que você tem e comece a falar o que você quer. Pare de decretar miséria e comece a decretar prosperidade. Pare de dar testemunho de falta e comece a profetizar abundância, porque suas palavras têm poder criativo. Deixa eu te dar um exemplo prático de como mudar seu vocabulário financeiro. Ao invés de dizer, eu não tenho dinheiro, diga, eu estou na expectativa da provisão de Deus. Ao invés de dizer, eu nunca vou sair dessa, diga, eu estou saindo do vermelho para o azul. Ao invés de dizer, está tudo difícil, diga, Deus está trabalhando a meu favor. Vê a diferença? Mesma situação, palavras diferentes, resultados completamente opostos. Mas tem outro aspecto dessa armadilha que você precisa conhecer. Ela ataca especialmente nas transições financeiras. Sabe aquele momento em que você está prestes a mudar de nível? Em que você está quase conseguindo a promoção? Em que você está quase fechando o negócio? É exatamente nesse momento que a armadilha se aperta. Aparece um imprevisto gigante, surge uma crise, acontece algo que tenta te manter no mesmo lugar. Isso não é coincidência. É estratégia do inimigo. Ele sabe que se você passar daquela transição, você entra num novo patamar que ele não vai conseguir te alcançar. Por isso, ele usa a armadilha para te puxar de volta no último segundo. Mas agora que você sabe disso, você não vai cair mais. Quando aparecer o imprevisto na transição, você vai reconhecer a tática e vai resistir. Vou te ensinar como blindar suas finanças contra essa armadilha a partir de hoje. Primeira blindagem, dizimar. Quando você devolve o dízimo, você está ativando uma promessa minha de repreender o devorador. Eu mesmo abro as janelas do céu e derramo bênçãos sem medida, mas isso só funciona se você for fiel no dízimo. Segunda blindagem, dar ofertas. A oferta é voluntária, mas ela multiplica. Quanto mais você dá, mais eu dou de volta. Não é barganha, é princípio do reino. Você planta, eu multiplico. Você semeia, eu faço a colheita. Terceira blindagem, ajudar necessitados. Quando você estende sua mão para quem tem menos que você, eu abro minha mão para você. É impossível você ajudar os pobres e ficar pobre, porque eu defendo quem defende os fracos. Agora, eu vou te dar uma revelação poderosa sobre como essa armadilha será destruída completamente na sua vida. Os 777 bilhões que estou liberando para você não vão apenas encher seu bolso. Eles vão destruir a armadilha. Esse dinheiro vem com unção para quebrar jugos. Vem com poder para anular maldições. Vem com autoridade para expulsar o devorador. É por isso que o inimigo tem lutado tanto para você não assistir este vídeo. É por isso que surgiram tantas distrações tentando te tirar daqui. Porque ele sabe que quando você receber essas informações e agir sobre elas, o jogo acaba.
a armadilha será destruída e você entrará num ciclo de prosperidade permanente. Meu querido filho, minha querida filha, sei que esta é uma pergunta que te angustia profundamente. Por que pessoas menos qualificadas que eu estão prosperando? Por que quem tem menos estudo está ganhando mais? Por que quem trabalha menos está vivendo melhor? Hoje vou te dar a resposta que vai acabar com essa tortura mental. A primeira verdade dura que você precisa ouvir é: prosperidade não é baseada em qualificação. Prosperidade é baseada em posicionamento. Você pode ter 10 diplomas na parede, mas se você não está posicionado corretamente no lugar onde eu determinei, você não vai prosperar. Enquanto isso, alguém que mal terminou o ensino básico, mas que está exatamente onde eu coloquei, vai transbordar em abundância. Sabe qual é o problema? Você tem confiado mais na sua capacitação do que na minha direção. Você tem acreditado mais no seu currículo do que na minha promessa. Você tem depositado sua fé no seu esforço ao invés de depositar sua fé no meu poder. E por causa disso, você está trabalhando duro, mas colhendo pouco, enquanto outros trabalham menos, mas colhem muito. Deixa eu te contar sobre 2 homens que eu usei poderosamente, Moisés e Pedro. Moisés tinha toda a qualificação. Foi criado no palácio, tinha a educação de príncipe, conhecia estratégias militares e políticas. Pedro era um simples pescador, sem educação formal, sem conexões importantes. Mas sabe o que fizeram a diferença na vida deles? Não foi qualificação, foi obediência. Quando eu chamei, eles responderam. E isso é mais valioso do que 1000 diplomas. Agora vou te revelar os 3 segredos que as pessoas menos qualificadas conhecem e que você tem ignorado. Primeiro segredo: elas conhecem o poder do relacionamento. Enquanto você está trancado estudando sozinho, elas estão construindo conexões. Enquanto você está focado em se qualificar mais, elas estão se relacionando com pessoas certas. E no final, não é o que você sabe que te abre portas, é quem você conhece. Por isso eu disse que é melhor 2 do que 1. Relacionamentos abrem portas que qualificações nunca abririam. Mas atenção, não estou dizendo para você parar de estudar. Estou dizendo para você equilibrar. Estou dizendo que de nada adianta ter muito conhecimento e 0 conexões. O verdadeiramente sábio sabe que precisa das 2 coisas: competência e relacionamento. Segundo segredo: elas agem enquanto você planeja. Você quer ter tudo perfeito antes de começar. Você quer todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Você quer todas as garantias antes de se arriscar. Mas enquanto você está planejando o plano perfeito, elas já começaram com um plano imperfeito. E sabe o resultado? Elas já estão ganhando dinheiro enquanto você ainda está se preparando. Existe um tempo para planejar, mas existe também um tempo para agir. E muitas vezes você fica preso no planejamento eterno porque tem medo de falhar. Mas deixa eu te dizer algo libertador. Falhar faz parte do processo. Cada fracasso é uma lição. Cada erro é uma experiência. Cada queda te ensina a se levantar melhor. As pessoas que você inveja porque estão prosperando sem merecimento já falharam mais vezes do que você tentou. Elas já caíram, se levantaram, caíram de novo, se levantaram de novo. E em cada levantada, elas ficaram mais fortes, mais experientes, mais preparadas. Enquanto isso, você está parado no mesmo lugar com medo de dar o primeiro passo. Terceiro segredo: elas entendem a diferença entre trabalhar duro e trabalhar esperto. Você trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Você se mata de tanto trabalhar. Mas elas trabalham 6, 8 horas e produzem mais resultado. Por quê? Porque você trabalha na força e elas trabalham com inteligência. Você valoriza esforço, elas valorizam resultado. Vou te dar um exemplo.
Você gasta 8 horas fazendo uma tarefa manualmente porque sempre foi feito assim. Elas gastam 2 horas aprendendo uma ferramenta que automatiza e depois fazem a mesma tarefa em 30 minutos. Quem está trabalhando melhor? Quem está prosperando mais? Elas. Porque tempo é dinheiro e quem poupa tempo ganha dinheiro. Mas agora vem a parte que vai realmente mexer com você. Sabe por que eu tenho permitido que você veja pessoas menos qualificadas prosperando? Não é para te fazer sofrer, é para te ensinar uma lição crucial. Você precisa parar de confiar nas suas qualificações e começar a confiar em mim. Enquanto você achar que é a sua inteligência que vai te fazer prosperar, você vai ficar frustrado vendo pessoas menos inteligentes indo além. Enquanto você pensar que é seu diploma que te dá valor, você vai se sentir inferior, vendo pessoas sem diploma bem-sucedidas. Mas quando você entender que é minha bênção que faz a diferença, tudo muda. Eu posso pegar o menos qualificado e fazer dele líder. Eu posso pegar o menos experiente e dar a ele sabedoria. Eu posso pegar o que não tem nada e transformá-lo em alguém que tem tudo. Porque eu não preciso da sua qualificação para te abençoar. Eu preciso da sua fé. Olha só o que estou te dizendo. Todos aqueles anos que você investiu estudando não foram perdidos. Toda aquela qualificação que você adquiriu vai ser usada, mas vai ser usada da forma certa, sob minha direção. Porque qualificação com minha bênção é imbatível. Conhecimento com minha sabedoria é imparável. Capacitação com minha unção é irresistível. O problema nunca foi você ser qualificado demais. O problema foi você confiar demais na qualificação e pouco demais em mim. Mas isso acaba hoje. A partir de agora, você vai usar sua qualificação como ferramenta, mas vai confiar em mim como fonte. Vai aplicar seu conhecimento como instrumento, mas vai depender da minha sabedoria como guia. E sabe o que vai acontecer quando você juntar sua qualificação com minha bênção? Você vai ultrapassar todo mundo. Aquelas pessoas que estão à sua frente agora vão ficar para trás, porque elas têm minha bênção, mas não têm sua qualificação. Mas você vai ter as duas coisas, e quando as duas se juntam, o resultado é explosivo. Agora eu vou te revelar algo que vai acabar com toda a inveja do seu coração. Cada pessoa tem um chamado diferente e um timing diferente. Alguém prosperar antes de você não significa que são melhores. Significa apenas que o tempo deles chegou primeiro. Mas o seu tempo está chegando agora. E quando chegar, vai ser tão grande que vai compensar toda a espera. Deixa eu te dar uma analogia. Numa corrida de revezamento, tem pessoas que correm primeiro, outras que correm no meio e outras que correm por último. Quem corre por último não é pior corredor. Muitas vezes é o melhor. Por isso, é escolhido para a posição final, para garantir a vitória. Você é o corredor final. Por isso demorou mais, porque eu estava te guardando para um momento decisivo. Enquanto outros começaram e muitos até desistiram, você foi sendo preparado. E agora, quando você entrar na pista, vai correr tão rápido que vai ultrapassar todo mundo e vai cruzar a linha de chegada como vencedor. Os 777 bilhões de dólares que estou liberando para você não são apenas para te igualar aos outros. São para te colocar acima. Não é para você chegar onde eles chegaram. É para você ir além. Porque todo esse tempo de preparação, toda essa qualificação que você adquiriu, toda essa maturidade que você desenvolveu, tudo isso vai ser usado para te levar a um nível que os menos qualificados não vão conseguir sustentar. Escreva nos comentários: meu tempo chegou, meu amado filho, minha amada filha. Agora vou te revelar o segredo mais poderoso de todos. O segredo que separa quem apenas sonha com prosperidade de quem realmente vive na abundância. O segredo
que faz a diferença entre quem espera um milagre a vida toda e quem recebe milagres constantemente. Presta muita atenção, porque esta revelação vai mudar completamente sua realidade financeira. O segredo é este: expectativa ativa. As pessoas que recebem milagres financeiros sobrenaturais não apenas esperam, elas esperam ativamente. Elas não apenas creem que algo vai acontecer, elas agem como se já tivesse acontecido. Elas não apenas torcem para melhorar, elas se posicionam para receber. Deixa eu te explicar a diferença. Expectativa passiva é aquela pessoa que ora pedindo um milagre e depois senta no sofá esperando cair do céu. Expectativa ativa é aquela pessoa que ora pedindo um milagre e depois levanta, se prepara, se organiza, porque sabe que quando o milagre chegar, precisa estar pronta para receber. Vou te dar um exemplo bíblico poderoso. Quando eu mandei Josué conquistar Jericó, eu já tinha dito que a cidade era dele. A vitória já estava garantida. Mas o que Josué fez? Ele simplesmente ficou esperando as muralhas caírem? Não! Ele marchou, ele tocou as trombetas, ele agiu. E foi quando ele combinou minha promessa com sua ação que o impossível aconteceu. Agora vou te revelar os 7 princípios que as pessoas que recebem milagres financeiros praticam diariamente. Primeiro princípio: elas visualizam a vitória antes da batalha. Todo dia, antes de sair de casa, elas fecham os olhos e se veem prósperas, se veem bem-sucedidas, se veem vivendo a vida abundante. Por quê? Porque o que você vê no espírito, você manifesta no natural. O que você imagina com fé, você atrai para a sua realidade. Você precisa parar de visualizar fracasso e começar a visualizar vitória. Pare de se imaginar sempre na mesma situação e comece a se ver onde você quer estar. Porque sua imaginação guiada por fé é uma ferramenta profética que decreta seu futuro. Segundo princípio, elas falam como se já tivessem. Enquanto a maioria das pessoas fica falando sobre os problemas, elas falam sobre as soluções. Enquanto outros dizem, está difícil, elas dizem, está melhorando. Enquanto muitos decretam escassez, elas profetizam abundância. E qual é o resultado? As palavras delas criam uma atmosfera de fé que atrai milagres. Vou te ensinar algo revolucionário. Pare de dar testemunho do problema e comece a dar testemunho da solução. Mesmo que a solução ainda não tenha chegado, fale dela, declare que está a caminho, profetize que já está acontecendo, porque suas palavras têm poder criativo. Terceiro princípio: elas agem como se já tivessem recebido. Se elas estão esperando um emprego melhor, elas já compram uma roupa adequada para a entrevista, mesmo sem ter a entrevista marcada. Se estão acreditando num negócio próspero, elas já estudam sobre empreendedorismo, mesmo sem ter o capital inicial. Por quê? Porque fé sem obras é morta. Crença sem ação é ilusão. Você quer um milagre financeiro? Então comece a se preparar para ele. Organize suas finanças. Aprenda sobre investimentos. Estude sobre gestão de dinheiro. Prepare-se, porque quando o milagre chegar, você precisa estar equipado para administrá-lo. Quarto princípio: elas são generosas mesmo na escassez. Isso parece loucura para a mente natural, mas é sabedoria para o espírito. Quando elas têm pouco, elas dão do pouco, porque entendem que a generosidade é a chave que abre as comportas do céu. Enquanto outros retêm com medo, elas semeiam com fé, e a colheita sempre vem multiplicada. Eu entendo que você pense, mas como vou dar se mal tenho para mim? Deixa eu te responder, exatamente por isso. Quando você dá na escassez, você está dizendo: Deus, eu confio mais no Senhor do que confio no dinheiro. E essa declaração de fé me compele a agir em seu favor. Quinto princípio: elas se cercam de pessoas de fé
Elas sabem que se ficarem perto de pessoas negativas, vão absorver negatividade. Se conviverem com pessimistas, vão desenvolver pessimismo. Por isso escolhem cuidadosamente suas companhias. Se afastam de quem só reclama e se aproximam de quem tem visão, porque quem anda com os sábios será sábio. Olha só o que vou te dizer. Talvez você precise fazer uma limpeza no seu círculo social. Talvez precise se afastar de pessoas que só falam de crise, que só veem problema, que não acreditam em nada. Não seja mal educado, mas seja sábio. Proteja sua fé, guarde sua esperança. Porque você não pode se dar ao luxo de ter sua visão contaminada por incrédulos. Sexto princípio. Elas transformam obstáculos em oportunidades. Quando surge um problema, ao invés de reclamar, elas perguntam: onde está a oportunidade escondida nisso? Quando aparece uma dificuldade, ao invés de desistir, elas se perguntam: o que posso aprender com isso? Porque sabem que todo obstáculo é uma oportunidade disfarçada. José foi vendido como escravo. Poderia ter se revoltado, mas ele transformou a escravidão em oportunidade de aprender administração. Foi preso injustamente, poderia ter se amargurado, mas transformou a prisão em oportunidade de desenvolver caráter. E no final, tudo cooperou para ele se tornar governador do Egito. Sétimo princípio, elas mantêm gratidão constante. Não apenas quando recebem, mas antes de receber. Elas agradecem pelo que ainda está por vir. Agradecem pelas portas que ainda vão se abrir. Agradecem pela provisão que ainda vai chegar. Porque gratidão é fé em ação. Quando você agradece antecipadamente, você está declarando que já considera recebido. Agora deixa eu te contar algo que vai explodir sua mente. Esses 7 princípios não são opcionais. Não são sugestões. São requisitos para receber milagres financeiros sobrenaturais. Você pode orar 1000 horas por dia, mas se não praticar esses princípios, não vai ver o resultado que espera. Porque eu estabeleci leis espirituais, e elas funcionam para quem as pratica. Mas aqui está a boa notícia. Você pode começar a praticar esses princípios hoje. Não precisa esperar até ter mais fé. Não precisa aguardar até estar mais preparado. Você começa de onde está, com o que tem. E à medida que pratica, sua fé cresce. À medida que aplica, seus resultados aparecem. À medida que persevera, seu milagre se manifesta. Vou te dar um desafio prático para os próximos 21 dias. Todo dia, ao acordar, pratique esses 7 princípios. Visualize sua vitória. Fale como se já tivesse. Haja preparando-se para receber. Seja generoso com alguém. Converse com pessoas de fé. Transforme pelo menos um obstáculo em oportunidade e agradeça antecipadamente. Faça isso por 21 dias consecutivos e veja o que eu vou fazer na sua vida financeira. Sabe qual é o verdadeiro segredo por trás de todos esses princípios? Posicionar-se para receber. Porque eu quero derramar bênçãos sobre você, mas se suas mãos estão fechadas, eu não consigo colocar nada nelas. Se seu coração está fechado pela incredulidade, eu não consigo plantar fé. Se sua mente está fechada pelas dúvidas, eu não consigo revelar estratégias. Por isso, abra-se. Abra suas mãos para dar e para receber. Abra seu coração para crer. Abra sua mente para as possibilidades. Porque os 777 bilhões que estou liberando precisam encontrar você numa postura de receber. E essa postura é construída através da prática diária desses 7 princípios. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro.
E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais crítico deste vídeo. Até aqui, eu te revelei verdades poderosas. Te mostrei os 777 bilhões de raios que separei para você. Te expliquei os sinais, os princípios, os segredos. Mas agora, nada disso vai adiantar se você não tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada agora, neste momento, antes de terminar este vídeo. A decisão é esta: você vai acreditar ou vai duvidar? Você vai agir em fé ou vai permanecer na incredulidade? Você vai dar o passo que eu estou pedindo ou vai continuar paralisado pelo medo? Porque deixa eu te dizer algo muito sério. Existe uma janela de oportunidade aberta sobre sua vida. Agora, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Sabe o que é uma janela de oportunidade? É um período específico de tempo em que tudo se alinha a seu favor. É um momento em que as circunstâncias conspiram para o seu bem. É uma temporada em que eu abro portas que normalmente estariam fechadas. Mas tem um detalhe crucial: janelas se fecham. E se você não passar por ela enquanto está aberta, vai ter que esperar outra temporada, outro ciclo, outra oportunidade. Vou te contar sobre pessoas que perderam suas janelas. Teve gente que eu chamei para empreender, mas ela preferiu a segurança do emprego fixo. Hoje, anos depois, ainda está no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário, lamentando a oportunidade perdida. Teve gente que eu mandei investir num negócio específico, mas ela teve medo de arriscar. Hoje vê outras pessoas prosperando com aquele mesmo negócio, enquanto ela continua quebrada. Teve gente que eu disse para mudar de cidade, porque lá estava sua bênção, mas ela não quis sair da zona de conforto. Hoje vive se perguntando: e se eu tivesse ido? Teve gente que eu coloquei uma ideia na mente, mas ela achou que era bobagem e não agiu. Hoje vê alguém executando a mesma ideia e ficando milionário, enquanto ela continua pobre. Você quer ser mais uma história de quase? Mais uma pessoa que vai passar a vida dizendo: eu quase fiz, eu quase arrisquei, eu quase acreditei? Ou você quer ser aquele que diz: eu fiz, eu arrisquei, eu acreditei e deu certo? A escolha é sua e precisa ser feita agora. Mas eu sei o que está passando pela sua cabeça neste momento. Você está pensando: e se eu tomar essa decisão e der errado? E se eu acreditar e não acontecer? E se eu der o passo e cair? Deixa eu te fazer uma pergunta melhor. E se der certo? E se você acreditar e acontecer? E se você der o passo e voar? Sabe qual é o maior arrependimento das pessoas no fim da vida? Não são as coisas que fizeram e deram errado. São as coisas que não fizeram por medo de dar errado. São as oportunidades que deixaram passar. São os riscos que não correram. São as decisões que não tomaram. Por isso, eu estou te dando uma chance de não ter esse arrependimento. A decisão que você precisa tomar agora tem 3 partes. Primeira parte: você precisa decidir crer. Não uma crença morna, duvidosa, vacilante, uma crença sólida, firme, inabalável. Uma decisão de que não importa o que aconteça, não importa o que você veja, não importa o que digam, você vai acreditar que os 777 bilhões estão sendo liberados para você. Você vai decretar, você vai declarar, você vai profetizar sobre sua vida. Segunda parte: você precisa decidir agir. Fé sem ação é morta. Crença sem movimento é ilusão. Depois de assistir este vídeo, você não pode simplesmente voltar para a mesma rotina, fazer as mesmas coisas, manter os mesmos hábitos. Você precisa mudar, precisa fazer diferente, precisa começar a aplicar os princípios que eu te ensinei, precisa começar a praticar a expectativa ativa. Terceira parte: você precisa decidir perseverar, porque entre o momento em que você toma a decisão e o momento em que você vê o resultado, existe um período de teste.
É quando tudo vai parecer pior antes de melhorar. É quando o inimigo vai atacar com tudo. É quando as dúvidas vão gritar mais alto. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste. Mas você não vai desistir. Você vai perseverar, vai resistir, vai permanecer firme. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando você toma essa decisão tríplice. No mundo espiritual, anjos são mobilizados, demônios são amarrados, caminhos são abertos. Oportunidades são criadas, pessoas são direcionadas, circunstâncias são alteradas. Tudo começa a conspirar a seu favor. Na sua mente, clareza mental, ideias brilhantes, soluções criativas, estratégias inovadoras, discernimento apurado, sabedoria sobrenatural. Você começa a ver o que não via, entender o que não entendia, perceber o que não percebia. No seu coração, paz inexplicável. Esperança renovada, fé fortalecida, alegria restaurada, confiança aumentada. Você para de viver em ansiedade e começa a viver em expectativa. Para de se preocupar e começa a se preparar. Na sua vida prática, oportunidades surgindo, conexões acontecendo, portas se abrindo, favor sendo derramado, promoções chegando, negócios prosperando, dinheiro entrando, dívidas sendo quitadas. Sonhos se realizando. Mas tudo isso depende da sua decisão. Eu já fiz minha parte. Eu já separei os 777 bilhões. Eu já abri a janela de oportunidade. Eu já preparei o caminho. Eu já mobilizei os recursos. Agora falta você fazer sua parte. E sua parte é decidir. Sabe o que mais? Esta decisão não pode ser adiada, não pode ser deixada para amanhã, não pode ser pensada por mais alguns dias. Porque a janela está aberta agora, o tempo é agora, a oportunidade é agora. E agora significa exatamente isso, neste momento. Vou te contar sobre 2 homens que enfrentaram uma decisão similar. O primeiro era Moisés. Quando eu apareci para ele na sarça ardente e disse, eu vou te usar para libertar meu povo, ele teve que tomar uma decisão. Ele poderia ter dito, eu preciso pensar melhor sobre isso, ou deixa eu me preparar mais um pouco. Mas ele decidiu ali mesmo. E por causa dessa decisão imediata, ele entrou para a história como o maior libertador. O segundo era Gideão. Quando eu o chamei para libertar Israel dos midianitas, ele estava escondido, espancando trigo num lagar, cheio de medo. Ele poderia ter dito, eu não estou pronto ou eu não sou capaz. Mas ele tomou a decisão de confiar em mim e por causa disso, com apenas 300 homens, derrotou um exército de milhares. Você está numa encruzilhada similar. Você pode escolher o caminho da dúvida, da demora, da descrença, ou pode escolher o caminho da fé, da ação imediata, da confiança total. E dependendo da escolha que você fizer, agora, sua vida vai seguir numa direção completamente diferente. Deixa eu te perguntar algo. Daqui a 1 ano, você quer estar na mesma situação, olhando para trás e lamentando, eu deveria ter acreditado? Ou você quer estar celebrando e testemunhando, eu acreditei e Deus fez? Daqui a 5 anos, você quer estar se arrependendo de não ter agido? Ou você quer estar vivendo na abundância que eu prometi? A decisão que você toma hoje determina a realidade que você vai viver amanhã. As escolhas que você faz agora criam as consequências que você vai colher depois. Por isso, escolha bem, decida certo, opte pela fé. E sabe o que mais? Quando você tomar essa decisão e declarar em voz alta, eu aceito, eu creio, eu recebo os 777 bilhões que Deus separou para mim. Algo vai acontecer no mundo espiritual. Vai ser como se você tivesse pressionado um botão que libera uma avalanche de bênçãos. Vai ser como se você tivesse destrancado um cofre celestial que estava esperando sua autorização para abrir. Porque veja bem, eu respeito seu livre-arbítrio. Eu não forço nada na sua vida. Eu ofereço, eu disponibilizo, eu preparo.
Mas você precisa aceitar, você precisa escolher, você precisa decidir. E quanto mais rápido você decidir, mais rápido você receberá. Agora, eu vou fazer um último apelo antes de passarmos para o próximo capítulo. Tome sua decisão agora. Não espere terminar o vídeo. Não deixe para depois de jantar. Não adie para quando tiver mais fé. Agora. Levante sua mão para o céu. Mesmo que você esteja assistindo este vídeo num lugar público, não tenha vergonha. Olhe para cima e declare em voz alta: eu decido acreditar, eu decido agir, eu decido perseverar, eu aceito os 767 bilhões que Deus separou para mim. Eu recebo esta bênção. Eu entro nesta janela de oportunidade e não vou sair dela até ver o milagre completo se manifestar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa declaração de verdade, com fé genuína, com decisão real, parabéns! Você acabou de ativar o maior milagre financeiro da sua vida. Você acabou de abrir a porta para os 777 bilhões. Você acabou de entrar numa temporada de provisão sobrenatural.